Fala galera, você que se liga no canal Insanity World. Aqui nós temos informações sobre fatos e curiosidades que acontecem no mundo inteiro. E falando da banda Legião Urbana, hoje a gente vai falar do Negrete, o eterno baixista da Legião, problemático, assim como diziam os outros integrantes da Legião. Mas dá uma conferida nessa entrevista o que ele falou a respeito de Renato, Dado e Marcelo Bonfá. Grande abraço. Você era da turma dos skinheads, não? Quando o punk começou a acabar, sobrou muita gaysola, muito playboy que se dizia punk. Eram aqueles caras que compravam calças Fiorucci, desfiavam e falavam que eram punks. Aí resolvemos ser cabeça raspada. A gente era uma equipe do terror, pra diferenciar dos punkzinhos gays. Quem era punkzinho gay? Os Lambi Lambi. Quem a gente conhece quem era? Os dois lá, o Dado e o Bonfá, o Dinho, Felipe Seabra, essa turma. Por que lambi-lambis? Porque não faziam nada, chegavam nas festas e ficavam bodeados num canto, gostavam de Barros e Pio, eram fracassados. Os carecas chegavam chutando o teto. Qual foi seu primeiro contato com o Renato e o resto da banda? A gente andava numa turma, ia pras festas. Tinha uma época que tinha umas 5 festas por noite. Festa de detonar, de barão, pó, maconha à vontade. E não aparecia ninguém para encher o saco. O mais fraco ali tinha 6 Rolls Royce na garagem. Quem ia ter coragem de entrar para dar uma geral? Como você entrou para a Legião? Renato tinha cortado os pulsos em Brasília. Estava na pré-produção do primeiro disco. Como ele tocava baixo, precisava de alguém para o lugar dele. Eu sabia todas as músicas, as letras. Entrei 4 dias antes do início das gravações. Acabamos virando a maior banda do Brasil. Mas quando ficou cheio de grana, o Renato não queria fazer mais nada. Ficou muito chato, alcoólatra. Aí ele começou a chutar todo mundo, tratava todo mundo muito mal. Quando foi isso? Foi no final dos anos 80. Ele estava inacreditável, tomou várias overdoses. Ele já não gostava de fazer shows? Depois de encher o cu de grana, só gostava de encher a cara. Vocês eram amigos? Não, a gente era conhecido. Amigo, não. A partir do momento em que o cara só se preocupa com ele mesmo, só ele tem dor de cabeça, só ele tem enxaqueca, só ele tem problemas. Qual era o seu papel na banda? Você era apaziguador ou só chegava e tocava? Eu fumava meu baseado inocente, tomava minha dose de uísque e ficava pensando: cara, eu estou fazendo a melhor coisa do mundo, ganhando grana para fazer música. E ninguém fica aí se lamentando à toa, reclamando do bife. Eu aproveitei minha fase rock. Os caras não tinham atitude roqueira, não falavam com a galera, esnobavam os fãs. Para mim, ficar na Legião era um sacrifício. Por que você acha que eles se sustentaram como banda tanto tempo? O Renato gostava de homem bonitinho e chamou o Marcelo Bonfá e o Dado para tocar. O Dado só entrou porque o Renato queria o nome Vila Lobos na banda. Aí ele ensinou o Dado a tocar. E o Bonfá era um pilha fraca, não aguentava tocar um show inteiro, não ensaiava, não treinava, não malhava, não comia, era um merda. Saía com a namorada, não queria pagar a conta e a menina pagava. Queria fumar um baseado, mas não apertava. E eu tinha que apertar. Folgado e mão de vaca. É um cara muito babaca. Nem a mulher dele aguenta ele. Era uma agonia, pois o cara não sabia tocar nada. E como foi a sua vida depois da banda? Eu tive uma fase ruim. Fiquei em baixa, namorei uma mulher errada, a minha vida degringolou. Era uma mulher que só queria sacanear, tipo Cleópatra. Fiquei muito alcoólatra, muito louco, tomava tudo. Mas o Dado dizia que você já detonava antes de sair da banda.
problema do Dado é que ele não sabe nem escolher a roupa que vai vestir. A mulher dele é quem escolhe. Ele não sabe tocar, não tem personalidade própria. Ele é tão bundão que podia ter impedido minha saída. A gente ia para o mundo inteiro, íamos para a Europa. Ele bundou para a mulher dele. A mulher queria ter um filho e prendeu ele aqui. Ele botou pilha pra gente não gravar fora. Foi depois do terceiro disco? Foi. A gente ia gravar em Portugal. Estava tudo certo. A Legião ia arrebentar e ele bundou. Ficou com medo da Fernanda. A mulher amarrava um lencinho no pescoço dele e ele saía na rua assim. Não representava nada para o rock brasileiro. Representava o gosto do Renato. E aí? Vai dizer que uma bicha daquelas era roqueiro? Em vez de comprar uma moto, comprava uma lambreta e ainda andava de lencinho. Como um cara desse pode dizer que é punk? Eu saía, ia nas favelas, cheirava pó, ficava nas quebradas, pegava as putas. Aí o cara dizia que eu estava aloprando. Ele que não aguentava pressão. Eu pegava as gatas e passava na frente dele. O cara ficava com aquela carinha de bunda. Desde sempre eles tiveram essa atitude na banda? Eu fiquei puto porque era um bando de cuzão, com uma oportunidade de ouro nas mãos. Todo mundo falando bem pra caralho. Minha maior frustração é isso, cara. Um cara do gabarito do David Byrne falando das possibilidades de sermos o maior sucesso do mundo e dois playboyzinhos babaca sacaneando. Foi o David Byrne que ofereceu a oportunidade de vocês gravarem lá fora? Não, foi a gente que conseguiu. Éramos a melhor banda de rock and roll do Brasil. Éramos. E você achava isso na época? Eu achava uma das melhores do mundo. O Renato sabia cantar todas aquelas letras maravilhosas em inglês. O disco ia arrebentar, a gente ia ser o U2 e o Dado não deixou, ou melhor, a mulher do Dado. Ele tinha uma atitude homossexual dentro da banda? Tinha, sempre teve. Pirava, ia lá, dava pros roads, mas é aquela história. Se o cara tem muito poder, ninguém fala a verdade. A Legião perdeu a atitude rock com a sua saída? Cara, o rock exige uma certa agressividade. Rock não é para playboyzinho pasmo, tchutchuquinha. Dado tomava um copo de uísque e ficava bêbado. A Krakatoa Vermelha nem bebe. Quem é a Krakatoa Vermelha? O Bonfá. Quando foi a última vez que você falou com ele? Foi na gravação de uma outra estação. Ele virou pra mim e disse: Eu estou igual a você. Pensei, puta merda, fudeu. E o Dado? Foi uma vez na ATL Hall. Ele pegou meu braço e disse: Não fala mal de mim na imprensa, não. Eu fiquei só rindo porque o filho dele estava todo preocupado, com medo de eu dar uma porrada nele. O moleque ficava falando: Pai, vamos embora. Você ainda voltou para gravar esse disco póstumo? Gravei, cara. Infelizmente eu gravei. Ganhei um barão. Aquele cara me ridicularizou. Mas eu estava precisando da grana. Você gastou toda a grana que ganhou na Legião? Não, eu comprei carro, moto, depois vendi tudo e eu não ganhei tanta grana assim. Você foi ao enterro do Renato? Não fui porque não sou cretino. Mas um dia passei com a minha namorada e a mãe do Renato estava no Burle Marx para jogar as cinzas. Aí o pneu da moto furou bem na frente. Eu falei, caralho, Manfredo, solta do meu pé. Mas eu sempre gostei do Manfredo, ele sempre foi uma pessoa muito sincera, só que ele se fudeu, cara, porque ficou com os dois babacas. Quando você falou com o Renato pela última vez? Falei pelo interfone. Ele não quis me atender, toquei na casa dele e ele respondeu que estava de ressaca. O que você queria com ele? Ah, sei lá, perguntar como ele estava. Ele alucinava, tomava todas e subia na mesa. Cansei de levar ele doidaço, babando no táxi. Mas aí, como ele era mentor da banda e da juventude brasileira, mascaravam esse comportamento. Como foi que você saiu da banda? O Renato saiu do elevador e falou: Você está fora da minha banda. A gente ia assinar o contrato do Quatro Estações. Estávamos no prédio da EMI. Aí eu falei para ele: Cara, se você me apontar o dedo, eu torço seu braço.
Fiquei na minha, puto, mas sabia que não era uma coisa do Renato, que era coisa dos dois perobinhas. O maior castigo é ter grana e não ser feliz. Eu tenho e sou feliz. Parou com as drogas? Fumo meu baseado, tomo umas bebidas.